Barigani, Bibi Farrugia, Mother. O livro que eu trago hoje para educar um povo, Pensamentos do Centro, de autoria de Mwalimu K. Bomani Baruti, com uma introdução de Mama Marimbaani, é um livro essencial para pensar a educação do nosso povo, né? Então, é um livro denso, ele aborda muitas coisas, mas é fundamental, pelo menos, conhecer esse livro. Infelizmente, a questão da tradução é uma barreira, mas esse vídeo tenta, pelo menos, divulgar, né, para tentar popularizar eh, esse livro. Mas nos dias de hoje, a questão da língua é difícil ser uma barreira, né? Porque hoje em dia temos a inteligência artificial e muitos recursos. A questão mesmo é dedicação, é empenho, é querer saber, querer aprender, né? Aqui, o currículo, digamos assim, né? Esse é o autor e sua esposa, né? Então, ele é cofundador e co-diretor do Instituto Ankben. Ele fala que a Colben, esse início seria referente a Ankh, né? Daquele símbolo de Kemet, né? Então, Ankh Colben é um, um programa de educação domiciliar, africano-centrada, independente, integral, full-time, né? Para ensino fundamental e ensino médio. E eles estavam celebrando 24 anos de serviço para a nossa comunidade. Ele escreveu e autopublicou 30 livros, sendo 6 guias de estudos, tratando temas como masculinidade, xadrez, a passagem do meio, relacionamentos, educação, segurança. Ele se graduou na Universidade de Chicago e ele é ex-docente da Chicago State University e da Morehouse College, em conjunto com a sua esposa. Ela também trabalhou em um desses lugares. Nos últimos anos, ele continuou seu trabalho ensinando cursos, aulas, palestras no Instituto Ankoben para adultos e os jovens. Ele é casado a Yamauchi Baruti por 39 anos e eles têm uma filha, Alaya, que mora com seu marido e 7 crianças. Aqui tem 2 sites, da Amazon e o site dessa instituição. Se você tem a possibilidade, digamos assim, a possibilidade, né, de comprar no próprio site dele, seria muito melhor, porque assim, é independente, autônomo. Então, a ajuda é sempre bem-vinda. Aqui são os livros, mais de 30 livros, guias de estudo. Aqui tem a coleção completa. Aqui está em dólares, tá? Quem não tem os recursos para conseguir comprar, ou não tem possibilidade de viajar para os Estados Unidos, pode estar comprando pela Amazon, na versão Kindle, né? Na versão digital. É mais fácil, né? Mas, se você tem a possibilidade de comprar direto pelo site deles, eles também enviam por navio e tal, enfim, mas fica um precinho mais salgado, né? Então aqui tem vários tipos de livro, referente à espiritualidade, à sociologia, enfim. Por exemplo, esse aqui, ó, Desculpas, as políticas das relações interraciais na cultura europeia. Plano de batalha, poesia revolucionária e histórias pequenas.
livro de xadrez, livro referente à homossexualização das pessoas africanas, calendário de pensamentos diários revolucionários, mitos fundamentais, identidade, menticídio, enfim, são muitos temas que o Cota abordou. Temas que foram discutidos, elaborados em conjunto com a sua esposa. Aqui, para você conseguir comprar pela Amazon, você tem que acessar o site americano, porque o site do Brasil só vai ter o livro físico e fica bem caro, né? Porque é com a taxa de importação e tudo mais, né? Aí, pelo Kindle, US$ 10 deve dar uns 50, R$ 60. É um valor assim, o peso que o livro tem é incalculável, né? Mas fica mais fácil pelo Kindle. E, de uma certa forma, ainda assim apoia eles, mas essa parte, infelizmente, vai para a Amazon, né? É, outra questão que eu queria trazer é sobre essa família Cambon. Ficou muito conhecida pelo o pai de Obadele Cambon. Ele foi um cota, ele fez a passagem recentemente. Ele ficou muito conhecido por explicar, fazer uma palestra falando sobre Iurugu e como a solução para um povo psicopata como eles, né, seria a erradicação mesmo, né? Então, é algo que ficou, né, as pessoas ficaram chocadas e tal, mas não é nada do simplesmente uma fala que tirou do ar, né? É uma família que leva a soberania e a independência ao pé da letra. Eles foram repatriados no Ghana, eles são, eles apoiam a repatriação, né, das pessoas, eles incentivam isso. Eles criaram essa rede social para conectar a diáspora e as comunidades africanas. Então, a Bibitumi, como Universidade Africana Preta, né? Então, tem muitas coisinhas interessantes nesse site, tem muito material, também é autônomo, independente, né? Eles criaram um espaço muito bonito no Ghana, eles estão criando indústrias lá, eles estão a todo vapor colocando construção da nação na prática, né? Então, acessem esses sites. Temos, em vez de usar o JudeuTube, seria o YouTube, né? A gente tem o Abibitumi TV, que é igualzinho o YouTube, só que é para nós, né? E tem coisas muito úteis, nada, nenhum lixo de entretenimento e tal, só coisas para nos enriquecer, né? E nos desenvolver. Então aqui é o Abintumi TV, vocês podem postar os vídeos e assistir os vídeos. Aqui a rede social Abintumi tem uma loja também para você apoiar eles, né? O apoio é fundamental, né? Funciona como um Facebook, tem o feed e tal, você pode postar coisa, tem grupos, né? Para você contribuir, grupos de estudo, grupos de línguas, enfim, discussões, diversas formas de uma como universidade mesmo, né? É, então, o livro tem diversos temas, os capítulos são diversos temas que ele vai trabalhando. Ele vai falar por exemplo,
tradição de casa, de a educação espiritual maatiana, realidades não contraditórias, discursos, como inculcar um bom caráter nas crianças, né? A questão da disciplina fundamental, a socialização mal guiada, né? A questão de que a aprendizagem é algo para a vida toda, a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, a questão dos mais velhos, provérbios e citações, os objetivos tradicionais, momentos ensináveis, problemas, soluções e eh, escapes, né, formas de eh, escapar, esquivar dos problemas, né? Contabilidade, ou seja, comunal, a contabilidade da comunidade, né? Communal accountability, ou seja, a questão de se, se hum, olhar para si mesmo, olhar sobre suas ações, né? Ele fala da realidade dos Estados Unidos, a reconstrução, aquele período histórico, tudo mais, né? A questão da escolarização, diferentemente da educação, a ética e urugu, enfim, diversos assuntos. Então, cultura significa os padrões comportamentais aceitos pelo povo africano. E isso a gente tem que levar para a educação, né? Lembrando que, assim, ele não só traz os problemas, né? Ele tenta trazer, nos últimos capítulos, as soluções, né? Por exemplo, educadores guerreiros, né? A gente tem uma linha de frente de educadores que tem um compromisso, uma educação politizada, politicalizada, o conceito de como universidade, os mais velhos, a questão de hum, nós, da linha de frente, precisamos de um tempo de descanso, né? Para voltar para a linha de frente. Enfim. Então, esse livro é sobre mentalidade. Ele vai falar do glorioso passado na educação de Kemet, por exemplo, né, que tinha um alto nível educacional, era algo integral, não era compartimentalizado, era completo, era integrado com a espiritualidade, até os dias de hoje que a gente vê o menticídio cada vez mais sendo inculcado, né? Fala também sobre a socialização equivocada, como eles nos socializaram de forma errada para essa cultura alienígena, né? Então, temos aí eh, aquele livro, aquele guia de Willie Lynch, né? Sobre como quebrar o espírito de uma pessoa e torná-la um escravo, né? A gente tem que entender que eles estudam para controlar as pessoas, condicionar o comportamento delas, tratar as outras pessoas que nem animais, né? Então, muitos estudos aparecem nesses livros para analisar a sociedade africana e a sociedade europeia e fala sobre a questão de controle, como eles utilizam esses testes que foram feitos em animais
primeiramente, né? Por exemplo, com Pavlov, Watson, Skinner, todos esses europeus que trabalharam na questão do behaviorismo ou comportamentalismo, né? Então, a questão da alienação, né? Então, desde que eles invadiram os nossos territórios, eles foram se portando de uma maneira a tentar controlar o nosso povo, a tentar reduzir o nosso povo para se adequar ao que eles precisavam, ao que eles querem, ao que eles precisam, ao que eles querem, né? Diferentemente do que eles fazem, a gente precisa criar os africanos que a gente precisa. Pessoas dedicadas, guerreiros, guerreiras, que estejam dispostos a sacrificar eh, o seu ego, a sacrificar o seu bem-estar pelo nosso povo, né? Então, ser soberano significa ser disciplinado. Isso é essencial. Cada dia mais a gente vê como a adulação, a mimação das crianças serve como um cavalo de Troia para o nosso povo, né? Então, eles destroem a gente antes de ir para a batalha. Tudo é político. Tudo que a gente faz é político. Então, assim, não existe nada neutro. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar como, de que forma vai afetar, se vai afetar efetivamente, positivamente, o nosso povo, né? Ele vai falar de ferramentas de ensino oposicionais. Por exemplo, a gente tem que deixar especificado o que devemos e não devemos ser. O que é Iurugu? O que é um africano, um preto, né? Então, a gente tem que delimitar o que é cada um. Ele fala sobre a educação espiritual matiana, de como era, como foi destruída, né? Então, para que servia? Era para desenvolver um caráter ético e moral de uma pessoa de uma boa maneira. Os ensinamentos de nossos ancestrais não eram contraditório, algo que é, assim, característico da sociedade cristã, árabe, enfim. Basta pedir desculpa e arrependimento, né? E fazer amanhã de novo errado, né? Então, é característico dessa sociedade que a gente vive, né? Só que na época não. O errado era cobrado. Então, os ensinamentos não podiam ser contraditórios, né? O pensamento também não existia sem palavra, e palavra não existia sem ação. Não tinha essa dissonância cognitiva, esse descompasso entre fazer e falar. Isso era dominado, né? A errônea separação ocidental entre pensar e fazer. Agora, como antes, para os construtores de nações, há uma conexão inegável e não hierárquica entre mente e mãos, entre mentalidade e mecânica. Essa é uma questão fundamental, né? Hoje em dia temos muito faladores e tal, mas a gente precisa que se una a questão da mente e das mãos. A gente precisa de ações e não só falas, né? Então, isso é um ponto central. É, é algo complicado, né? Assim, muitas vezes estamos aí sozinhos na batalha e tal, mas a gente precisa não parar, sem parar, né?
Não deu certo alguma coisa, a gente tenta outra. E o importante é fazer, praticar, botar a mão na massa, né? Então, essa questão é essencial. Disciplina e autodisciplina. A importância dos ritos justamente vai ensinar essa disciplina e autodisciplina. Então, é essencial a gente, se não, a gente não tem algum rito já pronto, né? A gente criar de forma que as crianças, os jovens deem importância para isso, né? Se torne uma tradição, algo recorrente, né? A aprendizagem ao longo da vida. Tem-se a ideia que basta fazer o ensino médio, basta fazer a faculdade e pronto. A aprendizagem acaba ali, não há necessidade de ter uma continuação. Por isso, é fundamental, desde pequenos, ensinar tentar trazer para a nossa vida a questão de uma rotina de estudos. Como tratar o estudo como algo corriqueiro, assim, digamos assim, diário, né? Por exemplo, escovar o dente, ter um horário para isso, ser levado a sério isso, né? Porque era algo que acontecia em Kemet, fazia parte do cotidiano, né? Então, ele traz também a questão de como a nossa educação era totalmente diferente, né? Ele traz aquele livro Kindese, né? Que fala sobre uma educação integral em que a comunidade toda participa, né? Então, isso é essencial para nós, né? Fala também sobre momentos ensináveis. O que que seria isso? Por exemplo, quando a gente acontece alguma situação dentro de uma sala de aula que é importante abordar, ou se não no mundo ou no nosso país, né? São momentos ensináveis que a gente pode estar usando para falar de uma forma densa sobre o assunto, né? A utilização de provérbios e citações é muito importante, porque eles são mais efetivamente instigantes, provocativos, é uma sabedoria condensada, né? Que pode ser trabalhada, pode ser fustigada. Quando dada em momentos oportunos, ela tem que ser dada em contexto, né? Para que seja feita de forma efetiva, porque ela, como é algo condensado, pode ser aberto à interpretação. E a gente precisa de uma interpretação africana, né? Qualidades primárias de guerreiros de respeito, guerreiros e guerreiras, né? Um guerreiro, uma guerreira estudioso, disciplinado, conhecedor do mundo, prudente, econômico, educado e cortês, generoso, amoroso, verdadeiro, justamente enfurecido, resiliente, observador, cauteloso, tem uma mente militarizada, ou seja, pronta para nos defender, pronta para a guerra que já está em curso, né? Dedicado, comprometido, destemido, corajoso. Quais seriam os objetivos tradicionais da educação indígena africana, né? Há uma força por trás dessa educação, porque a intenção dela é incutir qualidades morais nos estudantes. Já a educação tradicional europeia é uma mentalidade escrava, individualista, sobrevivencialista. Então, é totalmente egoísta, totalmente fraca
desempodera, né? Então, ele traz as qualidades de caráter moral por diferentes autores, né? Ele dá exemplos, né? Ah, tal autor citou tais qualidades morais para serem incutidas. Então, ele traz isso no livro. Fala do povo Akan, e quais são os objetivos da educação mais vitais e importantes para esse povo. Implantação de obediência e respeito, estimulação, ativação de inteligência e sabedoria. Ele fala também de dois principais processos mentais em que a educação deles está nos instruindo, que seria eh, curiosidade e pensamento. E qual que é o objetivo de destruir a curiosidade e o pensamento? Destruir o desejo de aprender. Então, é isso que acontece na escola, né? Até um certo momento, as crianças gostam de estudar, de ir para a escola, de estar ali. Aí, a partir da terceira, quarta série, quarto ano, terceiro e quarto ano, começa a desaparecer essa curiosidade e pensamento. Lembrando que a educação jesuítica tinha justamente essa intenção, acabar com essa curiosidade, acabar com o pensamento. Eles queriam que o indígena, o africano, se tornasse um português, um espanhol. Eles fabricavam escravos assassinando mentes, né? A questão do miticídio aqui é fundamental, né? Destruir a mente da criança, destruindo os processos mentais por meio da educação, né? Essa educação estéril. Vai falar de Mwalimu J. Shuja, que fala da escolarização, né? Que há muita escolarização e pouca educação. A questão da cultura como um mecanismo de defesa, um sistema imunológico para seus criadores. Então, para tudo, a nossa solução sempre vai ser nossa cultura, para tudo. Estou lendo, por exemplo, um livro sobre 55 desordens relacionadas a pessoas de descendência africana, né? A maioria das soluções tem como base trabalhar a cultura, fazer o paciente entender sobre sua própria cultura. É isso que vai curar o nosso povo, né? Como seria a socialização da nossa cultura, né? Membros contribuintes e solidários dentro da nossa sociedade. Eles precisam ser funcionais para a nossa sociedade. Eles precisam querer o bem da nossa sociedade africana, da nossa diáspora, do nosso continente. Isso é a definição de saúde mental de uma pessoa africana. Quanto ela eh, vive a sua vida em função do bem-estar do seu próprio povo, da sua própria raça. O que significa colonização? É um futuro desempoderado, é um atalho, né? É algo assim feito para sobreviver, o que é diferente da educação, que é algo vivido, é algo que é levado de forma verdadeira, né? A deseducação encoraja, por exemplo, uma apreciação de aprender fatos irrelevantes, enfraquecedores, coisas inúteis, tende a funcionar na sociedade portuguesa, né? Na sociedade espanhola, prende-se a sustentar essa sociedade e não a sua própria sociedade, a sociedade africana, né? Deseducação já seria outro termo diferente de miseducação,
São termos do inglês, né, a gente tenta traduzir, já seria uma psicologia anti-aprendizagem, somente sobrevivência básica assimilacionista. O que inculca nessa criança, nessa pessoa, nesse jovem? A pessoa odeia pensar, ela acha que pensar é uma punição, torna as pessoas inúteis e autodestrutivas porque não vêem razão para querer aprender. Então é um estado de letargia, estupor, lobotomia, um estado vegetativo, né? A pessoa só reage à vida, né? Ela não age ativamente. Elas questionam, elas costumam questionar por questionar, elas não pensam para questionar, né? Da mesma forma que a arte europeia trouxe a questão da arte pela arte, que é simplesmente fazer algo e fazer, sem objetivo nenhum, sem intenção nenhuma, né? O que essa. Ele fala sobre esses questionamentos sem base, e a gente vê isso muito em live, e palestras, né? E na sala de aula, né? O porquê que as crianças fazem isso? Ou as pessoas inconscientemente, né? Fazem. Simplesmente elas não param para entender seu questionamento, às vezes elas já sabem a resposta. O que isso gera? Principalmente para crianças. Elas acabam com a aula, né? Disrupção, ou seja, atrapalham a aula, servem para atrapalhar a aula. Diferentemente de um pensamento profundo, em que a pessoa para, escuta, né? A questão da escuta hoje em dia é fundamental, né? A gente tem cada vez menos a escuta, né? As pessoas não param para escutar, para entender o que outra pessoa está falando, né? Elas querem as coisas mastigadas, né? Então, uma frase que resume a deseducação, né? Se lhe derem pão por ser estúpido, você pode aprender a desprezar a instrução. Tarrotep. Então, assim, é algo ó, antigo, né? De mais de 5.000 anos atrás, e já foi abordado, né, essa questão de como é ensinado o desprezo à educação. O que outro tema que ele aborda, o que ele considera na educação? Ele considera também que a deseducação são níveis totalmente novos de abuso e violação intelectual. Então, uma pessoa que simplesmente não para entender sobre a educação do seu filho e simplesmente larga para um alienígena educar ele, é algo complicado, é algo assim grave, porque vai destruir todo o aparato psicológico dessa criança. Então, é uma negligência intelectual, é uma violação, é um abuso intelectual dessa criança que pode ser podada, destruída a sua autoestima, destruída o seu aparato emocional por essa negligência na educação. Qual os caminhos que ela traz para a socialização? Essa pessoa, essa criança, esse jovem vai pensar vai que o pensar é desnecessário. Ela vai evitar fugir do trabalho. Ela vai ter uma filosofia anti-trabalho, anti-esforço. Ela vai sempre querer atalhos, né? Então, isso é muito perigoso, porque isso num nível mais forte pode levar à, à depressão. A pessoa não consegue fazer nada sozinha,
ela sempre necessita dos outros, então ela vai ser uma criança muito mimada, muito adulada, vai sempre precisar dos outros. Quando crescer, não vai conseguir fazer não vai ter autonomia, não vai conseguir fazer as coisas, vai ter muitos problemas emocionais por causa disso e pode chegar no ponto extremo de suicídio, né? Então, é um tema muito delicado. A ética, ele fala também da ética Yurugu, referente ao trabalho, né? Pro Yurugu, os europeus, né? Euroasiáticos, né? Na verdade, trabalho para eles é delegar tarefas, né? Então, enquanto eles estão delegando tarefas, eles estão achando que estão trabalhando, né? Então, é essa a forma de trabalho deles. E muitas das nossas crianças estão levando isso para eles, né? Se tornando um português, um espanhol, né? Um europeu. E achando que trabalhar é delegar tarefas para os outros, né? E não fazer por conta própria. Então, nesse ambiente educacional alienígena, pensar é equiparado a trabalhar simplesmente por causa do esforço despendido. Então, assim, as nossas crianças estão associando pensar com trabalho, algo ruim, né? Desgastante, obrigatório. Mas pensar é fundamental, né? É fundamental. Então, nesse espaço, a memorização mecânica é o que o Yurugu mede como consciente de inteligência, algo totalmente diferente da nossa concepção de inteligência, né? Da concepção africana de inteligência. Então, é um teste totalmente viesado, né? Parcial. É um teste de branco para branco. Então, não tem sentido aplicar esses testes para outras raças, né? Essa educação, deseducação é uma educação para ignorância, para alienação, para autoabnegação, para destruir a própria identidade, né? Destruir sua autoestima, destruir o seu querer aprender, o seu querer evoluir. É uma educação para escravização, para incompetência, para irrealidade, teimosia. É um processo alienante, antivida, emasculante e insultuoso. Leva a propensões antissociais. Então, é essa educação jesuítica que não mudou há 500 anos, né? Seus educadores missionários procederam para destruir sistematicamente sua autoidentidade e autoestima. Nas mãos do gênio maligno que os guiou a se culparem pela destruição imposta a eles, ele saiu questionando sua própria sanidade, imaginando criativamente sua própria culpabilidade em sua queda da graça. Então, é essa questão de a vítima se colocar como perpetrador, né? A vítima se colocando como é, problema. A questão do adulamento, da mimação ou deterioramento é essencial. Ele aborda muito essa questão, porque é a questão do século, né? Hoje em dia está cada vez pior. Então, o que que isso gera? Gera uma personalidade responsável, uma disposição que faz com alguém que a pessoa culpe os outros pelas suas próprias falhas, que essas pessoas fiquem bravas com aqueles que os mimaram, os que permitiram, né? Incentivaram em sua arrogância delirante. Então, assim, tem até um provérbio, né? A criança odeia uma pessoa que é extremamente bondosa, né? Extremamente mima muito essa criança, né? Ela acaba se virando contra ela. E é o que a gente observa muitas vezes, né? Aquelas filha ou filho que sempre teve tudo, a mãe não teve o pai e a mãe fez o que pôde para suas filhas, mas
acabou virando ao contrário. As filhas hoje em dia simplesmente são arrogantes, mimadas e não estão nem aí para sua mãe, né? Essa questão de falta do pai e de como a necessidade de trabalhar leva muitas pessoas, mães ou pais, a fazer as vontades da criança como se fosse para compensar a falta de algo. No caso, um pai, por exemplo, né? E como isso é totalmente equivocado. Uma criança, aqui, ó, o provérbio é esse: uma criança odeia aquele que lhe dá tudo o que ela quer. Quando o elogio desaparece, nega-se a probabilidade de construção da nação. Indivíduos egoístas, egocêntricos. É uma questão que aparece muito, né? Quando as pessoas não estão mais sendo aplaudidas, elas abandonam. Então, só tá bom para elas quando estão sendo aplaudidas, recebendo cachê ou alguma coisa nesse sentido. Mas temos que aprender a fazer simplesmente porque é necessário, é nossa obrigação como africanos. A gente faz porque tem que fazer e vai ser feito, e é isso. É nossa nossa cultura fazer, e não para esperar algo em troca. A gente faz sem esperar nada em troca. A gente faz porque tem que fazer, né? Então, mimação, egocentrismo socializado, normalizado e superinflado. Os danos intergeracionais crônicos, progressivos e debilitantes que ela traz rivalizam com os abusos de drogas e álcool, da violência interpessoal, física e psicológica, do consumo excessivo de álcool e da religião combinados. Então, não é um detalhe na vida de uma pessoa. Não é algo fútil, superficial. A mimação é comparada com o abuso de álcool e drogas. Então, é algo assim importante, é algo gravíssimo e que a gente tem que ter mais noção disso, né? A gente tem que levar isso a sério, deve ser mais falado, deve ser mais trabalhado essa questão, né? É um resultado de socialização que sistematicamente interrompe e corrompe o desenvolvimento do caráter intelectual, espiritual e emocional de uma pessoa. E na maioria dos casos, ela o paralisa permanentemente. Coloca a mente dessa pessoa em um estado infantil, né? A pessoa não consegue ir para frente, não consegue se desenvolver, não consegue fazer o que tem que ser feito, o que precisa fazer. A gente vê como isso está chegando nas universidades. Saiu alguma matéria falando de como a universidade está tendo problemas da educação básica. Isso é ridículo. Um pai tendo que ir numa faculdade para falar sobre o comportamento do filho, adulto, para falar sobre como a faculdade está pegando pesado eh, na matéria, tá? Enfim, isso é algo ridículo, né? Mas é o que já está acontecendo, né? Estamos cada vez mais nos tornando infantis, mimados, incapazes de lidar com o mundo, né? Então, o que que isso faz? Prende sua autodisciplina e corrompe qualquer possibilidade moral. Um ser mimado é completamente ausente de bússola moral ou direção política. O orgulho saudável é substituído por uma arrogância excessiva, vazia e egocêntrica. A gente tem a mimação como um agente enfraquecedor que destrói a constituição e a vontade. Então, de novo, a questão de Willie Lynch, a intenção do livro dele era justamente essa: destruir a vontade, destruir a constituição de uma pessoa,
a dignidade dela, né. Então é um novo linchamento moderno, né, uma nova forma de escravização moderna. Lembrando que eles estudam para isso, né. Então há uma continuidade desde a época colonial. A adulação gera fraqueza diante de obstáculos, essa questão de pessoa não conseguir lidar com obstáculos, né, ela começar a ficar depressiva, fugir de algo que leva pra que ela não tenha conforto, familiaridade, então ela sempre vai fugir de desafios, né, de coisas novas, ela sempre vai ficar estagnada naquele mesmo lugar. Ela também gera tendências hipocondríacas e suicidas e uma vida de fracasso e incompetência causada por falta de resiliência e determinação praticada. Aqui já chega nos níveis mais graves possíveis, né. Gera arrogância, vaidade, narcisismo e atitudes geralmente negativas. Todas características do euroasiático, né. Essa arrogância, vaidade, esse narcisismo, é uma continuação da sociedade deles, né. Só que para nós desemboca em, eh, coisas mais graves, porque eles podem ser desse jeito, porque eles têm como, se cuidar, eles têm como se lidar com as consequências de suas ações, porque as conse não simplesmente não tem consequências, né, eles podem fazer o que eles quiserem nessa sociedade que não tem consequência. Então, tem até institutos bilionários para cuidar, da mente desses dessas pessoas que têm dinheiro, e chega num nível bizarro. Tem uma matéria que eu li falando sobre esses paraísos, instituições, para pessoas bilionárias, depressivas e tal. Então, assim, eles têm recursos e as consequências não chegam para eles, então eles podem ser desse jeito, né. Já para nós, as consequências vêm e a gente não tem apoio nenhum. Então, é um genocídio mesmo, né, que nos espera. Estamos literalmente mimando nossos filhos até a obsolescência, minando, até mesmo destruindo seu potencial. Ou seja, para eles estão crescendo em uma sociedade designada para matá-los. E encorajar o adulamento, a mimação, é facilitar essa sociedade. É facilitar para essa sociedade matar nossos filhos. É uma das ele trata como uma das piores formas de abuso infantil. De novo, é comparado ao abuso de drogas, ao consumo de álcool. Então é algo gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Não é algo simplesmente, referente à educação e como criar uma criança. Isso aqui é grave. Quando entendemos essa história e o asilo que acompanha, ou seja, a essência cultural que acompanha, somos capazes de compreender porque não pode haver realidade europeia na qual o abuso infantil não prevaleça, sejam as crianças mimadas ou não. Então, aqui a gente pode falar da história da educação europeia, né? O quanto as crianças sempre foram reduzidas ao nada, né? Há um pouco tempo atrás se considerava, por exemplo, uma hierarquia, o homem vinha no topo, depois o filho homem, depois o cachorro, depois a filha e depois a mulher. Não é à toa que a mulher vem da costela do homem, pela perspectiva europeia, né? Então, isso tudo refere ao quanto o europeu despreza a família, a mulher, a criança. Podemos lembrar que como, as crianças eram
tratadas que nem lixo, né? Na época grega, romana, os bastardos, filhos fora do casamento, eram jogados no rio. Ah, teve até um momento que o Papa teve que fazer um documento falando para tava ficando muito feio, né? O fedor de morte, de sangue no rio estava muito grande. Ele teve que fazer uma bula, um documento falando para as pessoas pararem de jogar crianças, bebês no rio, né? Também tem aquela roda dos enjeitados, né? As pessoas largavam uma criança bastarda ou que não quisessem, né? Na, na igreja, no dispositivo da igreja, né? Então, assim, a história euroasiática referente às crianças é bizarra, sempre teve essa violência, né? E lembramos também da questão da era industrial, que as crianças trabalhavam nas indústrias e simplesmente eram olhadas como um mini adulto. Então, é durante toda a história, né, europeia, né? Aí ele traz a questão do período histórico da reconstrução nos Estados Unidos. A reconstrução veio tentar apagar a história colonial, né? Mas o que que isso significou? Foi financiado pelos euroasiáticos, os Iurugu, trouxe a confusão da diversidade, a esterilidade dessa diversidade. Eles trazem essa diversidade para sufocar qualquer iniciativa em prol da nossa raça. A gente pode trazer essa lei 10.639 que fala que no Brasil deve ser tratada a questão da história africana e indígena, né? Mas é uma areia nos olhos, né? Porque quando é tratado na escola, é tratado de uma forma porca, né? É simplesmente algo só para colocar numa bandeira. Infelizmente, se você começar a falar de uma forma incisiva, você vai ser cortado, você vai ser diminuído, né? Então, assim, uma coisa é a gente tematizar a África na sala de aula. Outra coisa é você fazer os alunos entender quem é o nosso inimigo e o porquê. Então, você falar em sala de aula que os euroasiáticos, eles são têm psicopatologias, eles são naturalmente, genoculturalmente psicopatas, isso jamais vai ser aceito, né? E simplesmente é a verdade. E não adianta a gente querer fazer todo um caminho para chegar nessa verdade. A gente precisa ser verdadeiro, real com as nossas crianças, porque elas percebem essa, esse desvio de conduta, essa, esse entortamento, nosso entortamento para querer caber nesses lugares. E eles simplesmente vão é, entender que eles devem fazer a mesma coisa. Eles devem não levar a sério, não entender dessa forma, que eles devem, na verdade, apoiar a diversidade, entender que todo mundo é igual, e, enfim, esses mitos, né? Então, se a gente não falar de uma forma incisiva, completa, real, a gente vai abrir espaço para eles se adequarem ao que a escola tradicional quer. Então, é uma areia nos olhos essa lei, né? E a partir do momento que você fala, por exemplo, de como o cristianismo é um arianismo, é simplesmente foi criado para unir a Europa,
e a supremacia branca, você não vai conseguir levar isso para a escola, né? Mas se for algo só temático, ah, vamos fazer danças, vamos levar comidas, né, africanas, e ficar somente nisso, vai ser algo vazio, estéril, né? Não vai, ter consequências, não vai ser levado a sério pelos alunos, né? Vai ser desempoderado, né? Esterilizado. Os europeus não podem nos permitir ser africanos e nós não podemos ser africanos em seu espaço. O mundo deles não pode permitir porque é violentamente anti-africano em seu âmago. Então, é exatamente isso. A partir do momento que a gente tenta ser africano nesses espaços, vai ter um choque violento, né? Porque a sociedade deles é de cabo a rabo anti-africana. Todo momento ela exala esse anti-africanismo. Então, essa questão da esquerda, da diversidade, desse levantamento de várias bandeiras, o que que ele tem como objetivo? Destruir a nossa soberania, servir como subassimilação, subintegração, subamalgamento. O que seria essa subintegração que aconteceu no século XX? Foi uma luta para destruir nossas instituições. A gente tinha nos Estados Unidos nossas próprias instituições. Lembramos aí de eh, a questão do Jota, que criou uma indústria, faculdades, né, escolas na região de, acho que é Tuskegee. Então, após isso, houve essa luta para integrar, para ir para as escolas dos brancos, né? Enquanto a gente destruía nossas próprias. Então a gente lutou para ser humilhado nas instituições deles. Ele fala dessa teoria do refém, que a pessoa que tem as coisas negadas, ela tem essa necessidade de se aproximar do que foi negado, do que foi rechaçado. Então, essa questão de ir se humilhar, né, nas instituições deles e se humilhar nos bairros deles, nos, nos, nas empresas deles, né? A lógica que não existe, a ilógica, é que a proximidade seria uma arma contra esses racistas psicopáticos, né? O que não tem sentido nenhum, né? É, como eu me aproximar de um psicopata vai ser uma arma contra ele. Isso é ridículo, né? Então, ele fala dessa demanda patológica que eles eduquem nossas crianças. Também vai abordar a questão de que sempre há uma agenda e um contexto social, cultural e histórico de opiniões institucionais. Quem dita a política institucional, né? Então, tem que ser questionado isso. As faculdades historicamente pretas, né? HBCUs, nos Estados Unidos, tem essa questão. Elas tiveram uma importância, mas quem financia? Quem dita a política, né? Dessas instituições. Então, partindo para soluções, ele fala do pensamento de resolução de problemas. O que que a luta faz? A luta constrói o caráter. Ele fala que debater com o inimigo dá algum grau de valor e validação à sua posição. Então, a gente não pode perder energia querendo debater com o inimigo. Tem até um provérbio: não discuta com tolo, pois ninguém saberá distinguir entre os dois.
Fala também: "Perder para a insanidade em uma arena insana é ser definido como insano". Essa questão de definição, né. Eles definem o insano como algo normal, né, é muito comum ver isso, coisas absurdas são tidas como normais em diversas localidades. É bizarro. E quando você acha isso bizarro, as pessoas, te colocam como maluco, né, porque você acha isso bizarro, sendo que você deveria achar normal, né. Então, é exatamente essa frase: "Perder para a insanidade em uma arena insana é ser definido como insano". Então, eles estimulam a sua, eh, insanidade, a sua, eh, perturbação da sua saúde mental, né. Ele fala que a gente não deve ter egos individualizados. Vaidade e orgulho não têm lugar. Não estamos tentando nos tornar heroínas, heróis. A gente simplesmente faz porque somos africanos. Não para tentar ganhar alguma coisa, né? Esperar algo em troca. A gente precisa pensar por si mesmo a partir de um centro africano. Ele traz que esses esquizofrênicos raciais buscarão confusão em busca de instrução. Então, sempre vão tentar justificar as insanidades de seu mestre, né? Neuza Santos Souza também trouxe isso, essa questão que para ter sucesso, para você ter uma ascendência social, você tem que nos deixar, você tem que, jogar no lixo tudo que é africano, né. Eh, isso é algo, assim, muito delicado, porque vai te consumindo. Tudo tem um preço, né. Então, a partir do momento que você faz isso, as consequências chegam. E no caso de Neuza, eh, eu entendo que essa ascendência social teve seu preço. Infelizmente, nós como comunidade não tivemos a possibilidade de evitar o que aconteceu, né, mas tudo tem seu preço, né. Essa questão de deixar o ser africano tem um preço muito caro. Ele vai falar das celebrações negras, lembrando que, eu não costumo utilizar essa palavra, porque nos Estados Unidos é uma pa em todos os lugares, na verdade, né, em todos os lugares é uma palavra que foi criada por eles para nos reduzir. Então, não é só porque no Brasil as pessoas não entendem isso, que eu penso que a gente deve continuar usando, né. Então, mas ele traz de uma forma contextualizada. O negro, o negro, seria aquele menticida, que simplesmente vai trabalhar contra o nosso povo. Então, as celebrações negras são sempre sem substância revolucionária. É o que a gente mais vê, né? Celebrações que não levam a nada, simplesmente estão aí para servir como decoração, né, de uma sociedade democrática racial. Na sociedade europeia, a gente já trouxe isso, que a educação não é prioridade, né? Eles sobem porque nós caímos, eles estão no topo porque nós estamos caindo, nós estamos, no fundo, né? Então é só observar a África, né? Um continente tão rico que está no fundo do poço, por quê? Por causa deles. E eles, enquanto isso, estão no topo do mundo justamente pela nossa derrocada. A partir do momento que a gente tomar o nosso continente de volta, eles vão cair, vão voltar, se já não estão, né? Voltar para a era Neandertal, enquanto nós podemos retomar
o nosso trabalho divino, porque nós somos o povo escolhido, né? Então, a realidade uruguaia é uma completa ilusão. Eles vivem da mentira, né? A mentira é algo essencial nessa realidade. Ele traz a questão de um provérbio que fala: você não cria seus filhos com comida emprestada. Então, essa questão é essencial, né? A gente não pode delegar a tarefa de criar nossos filhos. Ele vai trazer Marimbani muito, então é interessante falar sobre o modelo epigenético de conhecimento do povo Dogon. São 4 níveis: Jiriçô, Beneçô, Boloçô, Sudaí. Jiriçô, o nível mais básico, principalmente reativo, entre eles o menticídio é profundo e muito ativo, levando o indivíduo a responder ao Irugu com adoração subserviente e a quaisquer possibilidades africanas fortalecedoras com medo. Benesson, ele já tem uma consciência de sua africanidade, de ser africano, mas o menticídio está presente, mas não é tão avassalador. Bolossô, muito mais conscientes de si mesmo como africanos, engajados em atividades sérias de construção de nação. E o último nível, mais completo, integral, vê nitidamente e busca o ideal soberano do povo africano. É o mais alto nível de nitidez para os guerreiros, né? O que significa progresso para nós? É afastar-se o mais longe possível de Urugu e seus caminhos. Então, quanto mais longe a gente estiver deles e da mentalidade deles, isso é nosso progresso. A gente não pode ter uma visão derrotista, né? A gente está ganhando. Sim, estamos ganhando, porque a gente estamos fazendo, estamos aí na linha de frente, né? E cada vez mais se afastando de Urugu. E isso é progresso. Isso significa progresso. E, graças a Nzambi, cada vez mais a Eurásia está pegando fogo. O que que isso significa para nós? Um alívio, um alívio. Precisamos aproveitar esse momento. Enquanto a Europa pega fogo, temos um alívio. Então precisamos utilizar esse momento da melhor forma possível para retomar o nosso lugar no mundo, né? Que foi divinamente assignado. De acordo com Du Bois, o conhecimento promoveria força, equilíbrio e autodependência, e a ignorância, pelo contrário, encorajaria perplexidade, confusão, encolhimento, engano e desconfiança em si mesmo. Relembrando que a gente tem no mínimo 6.259 anos de civilização africana. Não são 2025 aninhos. Não começou com o surfista prateado, o pálido. Então, tem que respeitar. E ele traz que ainda estamos atualmente evoluindo, porque não acabamos ainda. Então, assim, podemos observar que não estamos ainda no nosso lugar, nosso merecido lugar, divinamente assignado, mas ainda assim estamos avançando. Enquanto existirmos, enquanto tiver pessoas africanas querendo desenvolver a nossa sociedade, desenvolver o nosso povo, estamos avançando. O clima social e cultural doentio, imundo e sádico da sociedade ocidental, quando seus criadores desceram das montanhas do Cáucaso em busca da civilização. Então, assim, desde que eles desceram das montanhas do Cáucaso, há uma continuidade desse clima doentio, imundo e sádico. Vivemos a mesma época da era medieval, mesma época
que eles desceram das montanhas em busca de civilização. Então, é uma continuação. Não podemos olhar a história de forma linear. A gente não vai só para frente. Não podemos olhar de forma linear. Eles olham de forma linear. Eles acreditam que estão evoluindo, mas a gente entende que não é dessa forma. Ele diferencia educadores, professores e programadores em diferentes categorias. Temos subintegracionistas, por exemplo, são os programadores e professores. Qual o objetivo? Programação por inferioridade. Os nacionalistas, que são os educadores, expulsar, expulsar qualquer pensamento eurocêntrico do raciocínio dos nossos filhos e educá-los no caminho africano. Os verdadeiros educadores do povo africano instruem para sempre, né? Então, essa questão de educação para a vida toda. Educação afrocentrada. Qual o objetivo? Motivar professores, alunos, pais e comunidade a promover a nação mundo africano por todos os meios necessários. Está comprometido em corrigir as distorções históricas nascidas em 3 milênios de invasão alienígena, destruição, escravização, colonialismo, perturbação cultural e dependência. Estamos aqui para punir o comportamento errado, inadequado, as irregularidades. Trago aqui, ele traz no livro também, o nosso ancestral Kun Anu, mais de 4.000 anos atrás. Ele instruiu e questionou. É, ele fala: pune aqueles que merecem punição, e ninguém se igualará à sua retidão. O equilíbrio da terra está em Maat, verdade, justiça e retidão. Não fale falsamente, porque tu és grande. Não haja levianamente, pois tu tens peso. Não seja falso, pois tu és o equilíbrio, a balança. E não desvie, pois és o padrão. Tu estás no nível da balança. Se inclinar, tu também te inclinarás. Não derivas e sim conduza. Não roubes. Ao invés disso, haja contra o ladrão. Pois alguém não é realmente excelente se ele o é com ganância. Se tu devias o rosto da violência, quem punirá as transgressões? O conhecimento de Kemet é essencial para a gente trazer em sala de aula, né? É o original, né? Eles pegaram a religião deles e que esquartejaram o que foi o original para servir a eles. Mas a gente precisa retomar o original, né? A aprendizagem deve ser positivamente holística, deve ser integral, né? Pensada de uma forma completa. Se a educação africana não pode ser aplicada de forma prática para resolver nossos problemas, melhorar a qualidade de vida dos africanos e elevar nossa consciência como povo, então ela é inútil. O autor Akoto nos pede para obliterar completamente, totalmente e permanentemente nossa conexão com a totalidade de sua criação errônea e interpretação psicopática da realidade. Essa criação errônea interpretação feita pelos euroasiáticos, né? À medida que destruímos, também devemos construir, porque a destruição deixa um vácuo direcional. Nenhum povo soberano pode vir à existência sem trabalho. Portanto, a construção da nação é uma ação. De novo, essa questão prática, né? Uma aplicação funcional da visão. Não há progresso sem trabalho diligente. A educação centrada na África se preocupa em motivar professores, alunos, pais e comunidade, promover a nação mundo africano por todos os meios necessários. Devemos agir como se fosse impossível falhar. De novo, não podemos ser derrotistas. Devemos agir como se fosse impossível falhar. Se a educação africana não pode ser aplicada de forma prática,
para resolver nossos problemas e elevar nossa consciência, então ela é inútil. De novo, né? Ele traz a questão do menticídio, é algo fundamental para falar, né? Erradicando o menticídio. É o sistema operacional interno instalado por euroasiáticos e urugu em nosso subconsciente para nos controlar automaticamente e nos afastar da realidade de qualquer forma significativa de poder e autodireção, determinação. Destruir a nossa dignidade, destruir o nosso querer, eh, poder, o nosso querer, eh, o nosso desenvolvimento, destruir a nossa autoestima, destruir a nossa, o nosso aparato psicológico, social. É um linchamento moderno. É uma doença intergeracional e progressivamente degenerativa. Ela afeta várias gerações e destrói pouco a pouco. Ele fala, traz também que boicotar sem construir é pedir, implorar. A gente vê muito isso, né? Questão, boicotar e tal, sem algo prático, sem criar as nossas próprias instituições. Fazer isso é implorar. Ele diferencia simples fuga e simples liberdade. E eram a liberdade seu objetivo, diferentemente do quilombismo, marinage, que era liberdade com propósito de sobrevivência e continuidade cultural. Então, tem essa diferença, né? Muitos vão procurar fugir e a liberdade de forma sem objetivo nenhum. Isso é totalmente inútil para nós, né? Traz a sabedoria de Kemet, que quando algo vai longe demais na direção errada, deve ser levado ainda mais longe na outra direção para que retorne ao seu estado normal. Então, é, tudo que a gente faz tem consequência. O que é feito errado vai ser cobrado. Não é como no cristianismo, né? A guerra que estamos em curso, ele vai trazer tudo o que ensinamos deve de alguma forma servir diretamente a esse esforço de guerra. Então a gente tem que ter essa mente militarizada, né, preparada para essa guerra. Ele traz a questão da leitura, o declínio da leitura andou de mãos dadas com essa elevação da memorização, algo característico, memorização mecânica, algo característico da sociedade urugu, né, é, que traz o vídeo e a questão das imagens como algo superior à leitura, aos livros, cada vez mais. É só analisar essa sociedade que do TikTok, né, das redes sociais, cada vez menos desfocada, cada vez mais com o aparato psicológico comprometido, né? Ele fala da mediocridade intelectual das últimas 3 gerações, que tornou-se progressivamente supervalorizada e dominada, além de nossas imaginações mais selvagens e depressivas, eles estão cada vez mais estimulando essa mediocridade. Então, assim, a gente precisa mudar as expectativas que a gente tem, porque as expectativas que a gente tem com as nossas crianças estão cada vez menores. Ele fala que a gente deve ensinar nossos filhos de uma forma que eles saibam o que a gente sabe com 50 anos, eles já saibam com 15 anos. A gente tem que elevar essa expectativa e não diminuir. E não é uma questão de simplesmente conteudismo, simplesmente sobrecarregar, é voltar aos nossos padrões queméticos, né? E não levar essa questão de uma forma mimada. Ah, não, mas a gente tem que ir mais com calma, né? Nossos filhos têm que
absorver o conteúdo e tal. Não, a gente tem que mudar a expectativa que a gente tem, porque nossos filhos são capazes. Eles têm esse avanço desde que eles nascem, né? Nós somos a primeira raça, então a Isso traz isso, falando sobre a psicologia das crianças pretas, né? Então, a gente tem que retomar essa expectativa alta, tanto para nós quanto para eles, né? Em uma sociedade motivada pela informação, quanto melhor, mais habilidoso e atencioso for o leitor, maiores serão as probabilidades de sucesso. Você é tanto o que você lê quanto você come. Então é importante ter essa direção política, né? Essa bússola política do que as nossas crianças lê. É importantíssimo isso. Ele fala no livro. Se for ler algo alienígena, tem que ser previamente estudado, explicado, né? Como que é o pensamento alienígena, para eles não serem contaminados, né? Nossos filhos não devem ler as palavras dos outros sem a discussão dos pais, o que exige que os pais leiam primeiro. Não há absolutamente nada correlacionado entre velocidade e inteligência. A gente vê muito em sala de aula, né? Ah, não, eu li mais rápido, eu fui primeiro, essa competitividade. Mas a gente tem que destruir esse pensamento de que velocidade é igual a inteligência. O desejo de levar tudo constantemente ao nível mais perigoso e cada vez mais rápido, essa questão dessa adrenalina que o europeu, o euroasiático sempre gosta de viver, né, ao máximo, é, é uma característica da cultura europeia progressista, não da africana. Então, a gente tem que acabar com essa situação também. De objeto de desejo a patinho feio, o declínio do telefone fixo. Aqui é interessante abordar é, essa evolução, né? Ali a gente tem no título a fonte, né? Aí ele traz sobre a tecnologia. Essa tecnologia moderna nada mais é do que uma técnica para fazer coisas que são politicamente guiadas pela cultura que dirige e regula sua produção e aplicação. Então, assim, a gente faz a mesma coisa que a gente fazia no telefone fixo, mas de uma forma totalmente diferente. Era mais humanizada quando a gente tinha o telefone fixo. Hoje em dia se tornou totalmente estéril, mecânico, né? Mensagens, áudios, né? Então, isso mudou completamente o nosso comportamento em pouco tempo. Então, é interessante pensar isso. Eles avançam com a tecnologia deles, com a essência cultural deles, o asile deles. Então, isso vai aparecer na tecnologia deles, isso vai ser popularizado para nós. Então, a gente precisa olhar isso de um olhar diferente, né? Hoje em dia, há pouca conversa instantânea. É difícil as pessoas ligarem uma para outra, que é algo mais humanizado, né? É feito na hora, é ao vivo. Então, essa queda nesse comportamento fala que esse é o mais um reflexo da ascensão do pós-consumidor, esse indivíduo intolerante, impaciente, insatisfeito, que enxerga o mundo na velocidade da resposta do Google, ou na simplicidade de oferta da Netflix. O diálogo tornou-se caótico, não linear, complexo e repleto de estímulos que desfocam e desfiguram intenções. É, essa revista que trouxe esse texto. Então, a gente percebe que a comunicação está se deteriorando, né? Graças a essa tecnologia, que foi pensada justamente para isso mesmo. O velho telefone fixo caminha para uma aposentadoria. É,
Ainda que vá se manter relevante para aquelas situações nas quais as fala e a audição representem e busquem entendimento entre as partes, ele veio de uma era em que a empatia não fazia parte do vocabulário, mas era parte integrante do nosso jeito de comunicar. O telefone nos obrigava a ouvir, habilidade que parece em desuso atualmente. Questão da escuta, hoje em dia, cada vez mais pior, né? Ele aborda também como a ciência deles é desespiritualizada. E se encaixa nesse estado morto e hipócrita de existência, né? Essa segregação da mente e do corpo, que são inextricavelmente interligadas e naturalmente coexistentes para nós, né? Mas para eles não. Há esse esforço em esterilizar indutivamente a realidade de uma forma que remove o espírito e a vida da equação humana. Eles são mensageiros da morte, né? Então, e da destruição. Então, o que eles puderem para remover o espírito e a vida da equação humana, eles vão fazer. Os quatro imperativos da ciência seria universalismo, comunismo, desinteresse e ceticismo organizado. A ciência no Ocidente é uma reconstrução do racismo. Isso é a supremacia da raça, a aspiração à supremacia, né, dessa raça está presente nas ciências de cabo a rabo. Então, já partindo para o final, é muita coisa, esse livro é muito denso. É só para dar uma pincelada sobre esse livro, para estimular a leitura, o estudo, né, e a utilização. Muitas pessoas não concordam. Essa questão da homossexualização sempre vai ser, nos dias de hoje, algo que vai ser. As pessoas não vão querer falar, ou se não, ou vão querer rechaçar de ouvir por termos esse posicionamento, né? Então, assim, ok. Se você não concorda com alguma coisa que ele disse, então demonstre, né? Identifique a necessidade, o problema, faça a pesquisa, desenvolva soluções possíveis, selecione as soluções possíveis, construa um protótipo, um implemento, um livro, faça o teste, evalue a solução, comunique os resultados, compare, refaça, faça mudanças. Então, assim, seja sério no seu e coerente, né? Se você não concorda, demonstre porque você não concorda. Porque ele não. O Cota não tá de brincadeira, né? São 30 livros. Cota tem história, 24 anos de educação, autônoma, independente, soberana. John Henry Clarke fala, né? O negócio sério de ser sério é compromisso. Então, se você não tem compromisso, você é um punk. Eles falam muito isso lá nos Estados Unidos, né? Um covarde, uma pessoa que simplesmente não tem compromisso, não é séria, não é um homem, nem é uma mulher. Ele fala: dizem que sou extremista, dizem que sou injusto no meu julgamento de urugu, do euroasiático. Então, mostre-me onde errei, simplesmente. Então, era isso. Recomendo novamente. Apoiem, leiam, tragam para os diversos espaços. É fundamental essa leitura, trazer esse autor. Ele é um contemporâneo de Marimbani, eles vivem na mesma região, têm um trabalho conjunto, então é importantíssimo para nós conhecer sobre ele. Bibi Farrude Gamisakidila.